Olá, sou Eduardo Vilar, coautor do artigo O Novo Coronavírus e Agência Distribuída, entendendo a participação do atuante não humano, juntamente com a Karina e o Rodrigo, da UFPR, e o Marcos, da Unespar. Bom, então o nosso ponto de entrada nesse artigo é entender que o coronavírus transformou completamente, né, as relações humanas entre organizações e governos. Mas em oposição a isso, as nossas teorias, principalmente organizações, elas têm uma grande dificuldade de entender a realidade para além, né, da ação humana, o que tem se mostrado ingênuo diante dessa realidade que a gente tem enfrentado. Então a gente chama aí a atenção principalmente para esse mito ideológico da superioridade humana, que tem aí como homem racional, reflexivo, né, capaz de agir totalmente sobre e de maneira não problemática sobre a realidade, buscando explicar aí a partir da realidade do novo coronavírus. Então, a partir da entrada desse vírus, né, no nosso sistema relacional, no contexto brasileiro, a gente quer entender como é que se dão esses efeitos mediados de ação sobre essa realidade. E aí, em termos teóricos, né, a gente resgata aí uma mudança ontológica a partir da teoria da Torrede. Então, a gente deixa de ver os atores como prontos e acabados, mas sempre informação a partir das relações que são construídas atrás deles, né? A participação de não humanos no arranjo relacional, então a gente traz aí para análise o não humano, né? Então a teoria Torrede tem como princípio a simetria analítica, onde a gente não define a priori, né, qualquer tipo de superioridade humana ou não humana, e então nos possibilitou aí olhar a concepção da agência distribuída, né? Então a ação ela é entendida como um efeito dessa mediação entre múltiplos atores, sejam eles humanos e não humanos, por isso que a gente chama de distribuída. Em termos de desenho metodológico, né, então a gente entende que esse caso do novo coronavírus, principalmente na grande mudança que acontece no contexto brasileiro em termos políticos, econômicos e sociais, é um caso extremo de participação não humana, né, apesar de ser um caso muito amplo, ele acaba demonstrando aí um caso clássico do não humano. A perspectiva da antinarrativa rizomática, que é uma perspectiva bem conhecida nas pesquisas narrativas, mas que não tinha sido endereçada ainda juntamente com a teoria Torrede, que mostra que a realidade ela não se dá de maneira linear. A história a gente não pode contá-la de uma maneira linear, mas ela é inacabada, como se fossem raízes, né? Então elas vão se mudando em direções inesperadas, muitas vezes, concorrentes. E aí a gente desenhou, então, em termos de etapas metodológicas, de maneira didática apenas, né, duas fases. Uma delas a gente chamou de desconstrução, que é olhar, né, as falas de diversos atores, né, aqueles que têm voz na rede, para entender de maneira mais profunda essas múltiplas relações que acontecem. E depois, aí, de maneira ilustrativa, né, a gente montou aí três narrativas para poder explicar algumas nuances dessas relações que nos permitiram aí algum avanço teórico. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas a gente montou então essas três narrativas: a narrativa política, a narrativa econômica e a narrativa sociocultural. Então, por exemplo, a sociocultural, a gente fala um pouco dessas mudanças a partir da entrada do vírus no sistema relacional, da necessidade de isolamento, de distanciamento social, né? A mudança nas relações de trabalho, muitas delas se tornando virtualizadas e assim por diante, né? Então, mostrando que como, a partir da entrada do vírus, como as coisas acabaram mudando, desses diferentes... essas diferentes lentes, né? Muitas das narrativas elas acabam se imbricando, se conectando como raízes, mas aí de maneira ilustrativa a gente separou para poder ficar mais fácil a exposição do trabalho. E aí o grande resultado da nossa pesquisa é essa a indicação da agência distribuída a partir da participação do novo coronavírus, né, onde a gente estabelece aí dois polos idealistas de ação, né, a competência do atuante não humano e o que ele chama, né, o que ele exige do outro em termos de competência ou comportamento. Né? Então, num dos polos a gente chamou a recalcitrância do atuante não humano,
Por exemplo, né, quando a gente vê o presidente da República falando, não, isso é uma pequena gripe, e depois ele falando, isso é o maior desafio da nossa geração, a gente está dizendo que o vírus não comprou né, a fala do presidente nesse exemplo e continuou o seu caminho de contaminação e morte, e então fazendo com que o próprio ator humano mudasse, né, a sua reação diante daquela realidade. E no outro polo, então, a reação dada unicamente pelo não humano, né? A gente viu aí várias mudanças, né, em termos de comportamento da sociedade, em termos de outros atores que a gente não conhecia, máscara, álcool gel e assim por diante, que entraram no sistema de relação a partir dessa ação do vírus. Então a gente chama atenção aí não para esses polos, né, mas o nosso trabalho, na verdade, é entender essas nuances de mediação da relação combinada desses dois fatores, da recalcitrância do vírus, né, essa tendência do vírus de manter a sua curva de contaminação e morte, e as múltiplas reações que aconteceram diante dessa curva do vírus, né? Então, a gente olhou aí quatro grandes dimensões de mediação, uma é a alteração na geometria das relações estabelecidas, então, pessoas que tinham grande poder perderam poder, ou pessoas que não tinham poder ganharam poder, então uma mudança nessa geometria, na forma como essas relações se dão, uma mudança no comportamento de atuantes, então em termos de intensidade, em termos de energia para a ação, então algumas pessoas ganharam, né, algumas pessoas, alguns atores ganharam notoriedade, outros perderam. Entrada e saída de atuantes no arranjo, então a gente viu aí, por exemplo, né, o ministro saindo do arranjo relacional, a gente viu atores não humanos entrando, né, o exemplo clássico é o álcool gel, que antes era praticamente desconhecido no nosso uso diário. E também um deslocamento temporal, né? A realidade por algum tempo deixa de ser mensurada em termos cronológicos e passa a ser entendida a partir da cronologia do vírus, né? Quantas pessoas estão sendo contaminadas, quantas mortes estão sendo geradas e assim por diante. Bom, em termos de conclusão, aí a gente entende essas nuances de mediação como uma grande contribuição do paper, né, onde a gente consegue discutir a participação não humana sem entrar em graus, né, entre discussão de graus ou intensidades de ação, como os estudos anteriores. A gente também uma contribuição metodológica, onde a gente combinou essa antinarrativa rizomática, e por fim esse chamamento para um olhar conjuntivo, heterogêneo, né, e complexo da realidade. Então era isso, eu agradeço a atenção e espero estar no evento em breve para a gente discutir um pouco mais sobre esse artigo. Um grande abraço.